política, polêmica, polêmica. Siglas estão testando o nome de Michele Bolsonaro para a presidência da República. PP, PL. O ex-ministro Zé Dirceu, que aliás saiu do hospital, parece que está tudo bem, teve uma pneumonia, que se recupere logo, deu uma entrevista dizendo, não, a Michele não pode ser desprezada para a presidência da República. Será que Michele pode ser presidente? Será que Michele Bolsonaro pode ser presidente da República? Vejam que eu estou fazendo a pergunta num tom de quem fala um absurdo. E a expectativa das pessoas é que eu diga, claro que não. E a minha resposta é, claro que sim. Poder, no sentido de que há essa possibilidade, a resposta é sim. E agora eu emendo um aqui. Infelizmente, a resposta é sim. Não é para subestimar. E pesquisas que estão sendo feitas ali, ela aparece à frente do Tarcísio. Que não vai ser candidato à presidência. Parece que está migrando para o PL, que ele é do republicano, né? Mas hoje, a ideia é não se candidatar. É se candidatar à reeleição. E depois, sim, em 2030, ir para a disputa. Mas a política, de qualquer modo, é dinâmica. Mas, Reinaldo, a Michele reúne condições? Eu respondo assim. Quando eu trabalhei em Brasília, que eu fui coordenador de política lá da sucursal da Folha, e eu fui à Câmara, tinha de ir à Câmara de vez em quando, e eu vi aquele tal Jair Bolsonaro por ali. Não é que eu não desse bola para ele, ninguém dava bola para ele. Nunca ninguém o levou a sério. Aliás, nem ele se levava a sério. A ideia era ficar ali, tá? Fazendo filhos políticos, né? Depois tendo aquele modo que eles têm, né? De se relacionar com o dinheiro dos funcionários, né? Fizeram ali um bom patrimônio. Presidência. Aliás, ele na reunião de 5 de julho, não falou de si mesmo, que ele era um deputado tranqueira, que ele era não sei o quê, que ele não... Como é que ele conseguiu chegar lá, que não ia acontecer de novo? Não, infelizmente até pode acontecer de novo. Agora, Michele Bolsonaro, ela tem, na expressão do pensamento, um discurso muito mais articulado do que o do marido, uma gramática muito mais clara, um apelo religioso mais explícito e mais bem arranjado, não é melhor arranjado, não, mais bem arranjado, que o Bolsonaro ele se mete a falar dessas coisas, ele se atrapalha todo, né? Nem me espanta que Bolsonaro vá falar de Deus e se atrapalhe um pouco. Faz sentido. Ela consegue se expressar com mais clareza falando dessas coisas. Obviamente, ela não tem nenhuma ideia do que fazer com a economia, mas o Bolsonaro também não tinha. Ela não tem nenhuma ideia do que fazer com políticas públicas, o Bolsonaro também não tinha e não tem. Ela não tem nenhuma ideia sobre nada que não seja liderar o que ela pretende que seja uma cruzada de natureza religiosa. E isso tem um apelo grande hoje. E ela não esconde que o negócio dela
é fazer o apelo de natureza religiosa. Na cabeça dela, ela pode nem usar esse nome, mas ela quer uma teocracia. Que país é uma teocracia, Reinaldo? O Irã, por exemplo, é uma teocracia. É um país governado por uma religião. Não é? E eu não estou aqui criticando, atacando a religião de ninguém, até porque eu tenho a minha. Agora, cada vez mais, vem o entendimento, uma coisa importada dos Estados Unidos, de que o Estado laico, de que as políticas públicas devem ser geridas, devem ser tocadas por uma visão religiosa de mundo. E ela, naquele evento do Bolsonaro, né, em que ele pediu anistia, ela deu a sua concepção de Estado, de governo, do que ela quer para o Brasil. O que ela falou? Vamos lá, põe aí para mim. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi um versículo que ele usou em toda a campanha e eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual. Porque eu creio num Deus vivo, um Deus todo-poderoso que é capaz de restaurar, de curar a nossa nação. Aí. Mas, Reinaldo, que mal que há que alguém fale em Deus? Não, mal em si não. Mas só que ela fala de um governo de convertidos, mas esses são os convertidos à religião dela. E os que não são? Na condição de governo, que disciplina ela imporia? Então eu não vou ficar aqui falando do absurdo que é alguém supor, numa democracia, que um país deva ser governado por uma religião. Agora, o que eu quero chamar a atenção de todos, dos progressistas, de qualquer segmento da política, a ideia de uma Michelle candidata não deve ser tratada como coisa jocosa, tá? Se isso assusta, se isso deixa as pessoas em pânico, se isso... não deve ser tratada como coisa jocosa. Acreditem, durante muito tempo, a suposição de que Bolsonaro pudesse ser presidente se colocava na esfera do absurdo. E ele se tornou presidente. E as pessoas botavam na esfera do absurdo porque diziam, ele faria coisas absurdas. E ele fez coisas absurdas. Ou não fez? O Bolsonaro, tudo que se supôs de ruim, ele fez. E não havia coisa que ele não pudesse piorar. Ademais, e agora eu estou falando de questão com a qual os publicitários lidam e tal, efetivamente ela é uma mulher bonita. Uma mulher charmosa, uma mulher atraente. Eu não estou fazendo discurso atraente, eu estou falando do ponto de vista sexual. Estou dizendo que ela é uma figura agradável, de proporções agradáveis. Não é? Que se expressa com fluência. Não fosse o machismo do marido e daquele entorno, mesmo no governo Bolsonaro, ela teria tido um outro papel.
em vez de ser a esposa que ficava ali, escondidinha. Não é? Mas aí a mistura de machismo, burrice, tacanhice ideológica, reservaram a Michelle o papel ali de acompanhante do Bolsonaro, acompanhante no sentido de mero enfeite do Bolsonaro. E aí se viu que ela tem um potencial. O Valdemar aposta muito nisso. Então, as esquerdas, os progressistas, os não sei o que botem as barbas de molho, sim, né? Que fiquem atentos, sim, que não há nada de absurdo nessa hipótese. Absurdo, eu digo, no sentido de ser possível ou não ser possível. É possível. E não é uma candidata que se deve ignorar, se acontecer. E eu concluo assim, o maior adversário hoje da candidatura dela é o marido. Porque, de algum modo, na cabeça dele, ele vira, e de fato se tornaria, uma espécie de coadjuvante, ainda que, claro, os votos dele passariam para ela, em boa parte, pelo menos. O potencial eleitoral dela é dele. Os filhos são adversários, porque não gostam desse protagonismo da mulher do pai. Mas os partidos de direita a colocam no radar. Se alguém acha que isso é uma hipótese delirante, atenção, não é. Não cometam o erro de subestimar Michele Bolsonaro. Não é? E cuidado ao combater a candidatura, e aqui eu falo com esquerdas e internet e tal, cuidado para, ao fazer o combate, não incidir em misoginia de esquerda, entende? Porque misoginia é misoginia de qualquer jeito. Muito cuidado com isso. Porque é uma leitura errada da realidade e se está falando porcaria preconceituosa. Eu acho essa gente toda detestável e todo mundo sabe. Eu acho detestável o conjunto dos valores dessa gente. Mas não acho que uma mulher falando porcaria de extrema-direita seja mais detestável do que um homem falando porcaria de extrema-direita. É tudo detestável. Cuidado no trato dessas coisas. Assim como não acho também antes uma mulher de extrema-direita do que um homem de extrema-direita. Não. Antes nada. Antes não a extrema-direita. Essa é a questão.